Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais servimos e buscamos a Deus em segredo, maiores serão as recompensas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Enquanto nós não entendemos a razão de nós crermos no Senhor, fica difícil nós aprofundarmos a nossa vida espiritual. Porque se aquilo que eu busco está ligado às coisas desse mundo, quando essas coisas acontecerem, eu perderei o interesse. Então é como se Jesus, ele fosse alguém que pudesse me levar onde eu quero. Mas o meu destino não é o céu. O meu destino é os meus próprios interesses. Mas à medida que nós somos curados, à medida que nós somos sarados, à medida que nós lemos a palavra de Deus e a nossa sabedoria aumenta, nós percebemos que esse tipo de religiosidade é muito pouco, que a aprovação das pessoas é muito pouco, porque a nossa recompensa ela vem do Senhor. A satisfação que nós sentimos por poder fazer algo para o Senhor é muito maior do que o reconhecimento de qualquer pessoa. Porque é o próprio Deus, é o Criador, olhando para as coisas que nós estamos fazendo e dizendo: olha, estou feliz com você, porque olha como era a sua vida lá atrás, olha quanta escuridão existia, e veja o que você está fazendo hoje, pelas razões certas. E nós sempre temos que questionar qual é a razão, qual é a intenção que nós estamos buscando a Deus, ou que nós estamos fazendo qualquer coisa nessa vida. O tempo não deve ser gasto buscando os nossos próprios interesses. Nosso tempo deve ser gasto servindo ao Senhor, colocando o reino de Deus como uma prioridade, ajudando outras pessoas a despertarem ao Senhor. Como nós falamos ontem, não é amar só as pessoas da nossa casa, não é conversar apenas com os nossos amigos. Não é conversar buscando os nossos interesses, porque se fosse para encontrar um amorzinho, se fosse para encontrar alguém, você saía conversando com todo mundo. Mas como é para falar de Jesus e não tem interesse nenhum, não vai vir nada para tua vida isso. Aí você não quer. Aí tem vergonha. Eu tenho vergonha de falar. Mas na hora do coito, nossa senhora, né? Fala até pelos cotovelos. Na hora de fazer uma fofoca, fala até pelos cotovelos, mas para falar de Jesus tem vergonha. O problema não é do que nós falamos. O problema é que quando o diabo está dentro da nossa cabeça, nós não conseguimos falar de Jesus. Esse é o ponto. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. Primeiro, quem está conversando conosco? Jesus. E ele é a continuação do Sermão da Montanha, que já faz 2 dias que nós estamos falando dele. Todos nós já vimos pessoas que elas têm necessidades, que elas estão passando por alguma dificuldade. Mas o ponto central de tudo não é a ajuda, mas a intenção que você está ajudando. Você está ajudando porque Deus colocou no teu coração? Você está ajudando para farmar em cima disso? Para que você possa ganhar algum ganho, né, para criar uma imagem de uma pessoa caridosa, de uma pessoa boa, de uma pessoa que se importa, de uma pessoa que ajuda?
Nas redes sociais a gente sempre vê campanhas e sempre vê também pessoas praticando sobre isso, ganhando um mérito sobre isso. É fácil ajudar pegando o que os outros dão. Eu quero ver ajudar tirando de si mesmo. E mais, ajudar sem falar para ninguém. E aqui eu tenho que entender se a ajuda que eu estou dando, ela se parte da presença do Espírito Santo nos meus pensamentos, ou se eu só estou dando alguma coisa para demonstrar. Antigamente eu costumava tomar café na padaria de manhã e sempre tinha um menino que ele ficava sentado na porta. E as pessoas costumamente, às vezes, pagavam pão, pagavam um negócio e davam uma moeda para esse menino e ele estava ali, né? Eu tinha o hábito de pegar um pão, um café e dar para ele comer. E aí um dia chegou um rapaz lá, né, meio que olhando, deu uma olhada, olhou pro outro, aí viu o menino sentado lá, o que ele fez? Tirou 50 conto, tipo, meio que ficou querendo chamar a atenção e deu na mão daquele menino. Beleza, ele deu, entrou, sentou, tomou o café dele. O que aconteceu? O menino levantou e foi embora. Você sabe por que ele pedia dinheiro? Para usar droga. Então, veja como às vezes a gente acha que está dando alguma coisa para as pessoas para ajudar, né? Tô me gabando, mas eu coloquei a destruição na vida dessa pessoa. Se eu não conheço a história, não adianta ajudar. Uma coisa é fato, a palavra de Deus ela deixa clara. Eu nunca vi um justo mendigando o pão. Nunca vi. Então, se segundo o Senhor, aqueles que Ele cuida. Se for preciso que faça um milagre, Ele faz. Se eu tiver que ajudar alguém, eu ajudo. Como a gente vê, quando Paulo está cego, ele coloca nos pensamentos, Ananias, vai lá atrás de Paulo. Ele vai lá. Que seja através de oração, que seja através do alimento, não importa. Os corvos não alimentavam Elias quando ele estava lá esperando? Não tinha água do riacho? Então Deus ele provê. A questão toda é, aonde está a minha intenção quando eu ajudo alguém? Quando eu faço uma campanha, quando eu faço alguma coisa? Qual é o meu interesse? Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, então aqui nós estamos pegando uma pessoa que, primeiro, eu estou olhando e estou observando que ela está em situação de rua, que ela está passando dificuldade, que ela está com algum tipo de problema. Isso é um fato. Ela está ali na minha frente. Através pelo cheiro eu já identifico essa pessoa, pela forma que ela se veste, pela forma que ela fala, pela falta de cuidado que tem na vida dela, pelas roupas. Então assim, tem diversos indicativos. Mas existem outros. Pode estar com um hálito etílico. Então eu sei que aquela pessoa ela vai estar ali, ela está perdida. Mais importante que qualquer coisa que eu possa dar desse mundo é dar primeiro a palavra de Deus para essa pessoa, para ela entender por que eu estou ali. Qual é a razão de eu estar ajudando ela? Não é parte de mim, parte do Senhor. Para essa pessoa olhar, olha, Jesus ele está olhando por você. Só que é tentador eu querer passar uma imagem de uma pessoa melhor. Não, ele é uma boa pessoa, ele ajuda as pessoas, ele ajuda os animais, ele faz isso, ele doa roupa. Será que realmente, se eu tivesse tomado pelo Espírito Santo, as pessoas iriam reconhecer o que eu faço pelos outros? Ou elas teriam dificuldade disso? Não fique contando o que fez. Então assim, se eu ajudei pelo Senhor, eu não vou falar nada para ninguém. Se eu não ajudei pelo Senhor, eu vou ficar contando para os outros. Como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Aqui ele usou uma palavra, sinagoga. Se a gente trouxer para os dias de hoje, aonde que ele está falando que está os hipócritas? Dentro da igreja. Então sempre que você vê a palavra fariseu, você pode traduzir para evangélico, católico, adventista, congregação cristã e qualquer denominação cristã que exista. Tá? E sinagoga é a igreja deles. Então, Cristo ele veio para quê? Para corrigir a igreja. A igreja está pronta para ser corrigida? Não, ela não está pronta. Porque ela se sente superior a Cristo. Você pode pregar Cristo na cruz, mas você não pode falar um A da igreja, porque as pessoas elas não entendem. Elas defendem com unhas e dentes a igreja, mas o evangelho não tem problema. A palavra de Deus não tem problema, a vontade de Deus não tem problema.
E nós não somos crentes desse jeito. Nós somos crentes que Deus diz sim, é sim. Deus diz não, é não. Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não quero que Jesus venha me encontrar e me chame de hipócrita. Não quero que ele me chame de raça de víboras. Eu quero que ele fale servo bom e fiel. Tudo isso é palavra. Eu não sei se você consegue reconhecer quando eu estou citando, mas quando você começar a ler em nome de Jesus Cristo, todos os dias de forma contínua, o Novo Testamento, praticamente você vai reconhecer todos esses termos. Então ele chegou lá e começou a chamar as pessoas da época dele, os religiosos, a igreja da época dele, de hipócrita. E por que ele estava fazendo isso? Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Então eles não estavam ajudando as pessoas, porque Deus colocou no coração que nós devemos amar as pessoas, ajudar as pessoas. Não, eles estavam fazendo isso para criar uma aparência de que eles eram pessoas superiores às outras. E isso sabe o que é? Orgulho. E foi por orgulho que Lúcifer foi jogado do céu. Por querer ser parecido com Deus, por não conseguir reconhecer que o que ele fazia era graças a Deus. Não, ele colocou nele o instrumento. Então eu estou ajudando por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu estou ajudando por quê? Porque Deus me abençoou de forma tão abundante que eu tenho para mim e sobra para que eu possa ajudar outras pessoas. Mas se é Deus que está me dando e eu estou dando algo que não é meu, eu deveria falar que fui eu que dei? É como um carteiro querer se apropriar das cartas que ele entrega. Falando, não, eu que estou te trazendo. Imagina o cara do Mercado Livre chegando na tua casa. Você sabe que você pagou o pacote que você recebeu. Ele falou, não, toma aqui para você, aqui eu tô te dando esse presente. Falou, presente não, onde eu paguei? É o que nós fazemos com Deus. Quando nós pegamos aquilo que Ele nos dá e queremos nos gabar, dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu sou capaz, olha como eu sou melhor, olha como eu ajudo as pessoas. E aqui tem um ponto, eu afirmo a vocês que isto é a verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então, se eu busco o elogio das pessoas, a minha recompensa vai ser só o reconhecimento das pessoas. Só que tudo aquilo que as pessoas reconhecem é o desagrado de Deus. E nós nunca vamos poder agradar a dois senhores. Eu não vou poder ter o elogio das pessoas e ter o reconhecimento de Deus. Ou eu vou ter um, ou eu vou ter outro. E acontece, se você olhar os seguidores de Jesus, Jesus deixa muito bem claro, se eles perseguiram o Senhor, eles vão perseguir vocês também. Então, a palavra nos ensina, nós seremos perseguidos. Algumas pessoas que não têm a mente controlada pelo Senhor, elas vão olhar o nosso comportamento e vão usar das suas palavras, que é o inferno, para trazer a mentira, para trazer o julgamento, para trazer a dúvida, para jogar alguma coisa no meio disso. E essas pessoas, para elas parecerem boas, elas vão tentar simular o mesmo comportamento que nós temos genuinamente. Só que nós fazemos isso por quê? Porque Jesus nos pede. Então não é porque uma pessoa está em necessidade que eu vou lá ajudar. Eu vou ajudar se Jesus disser, vá lá. Porque às vezes não é nesse momento. Eu jamais iria evangelizar uma pessoa que ela está caindo de bêbada. Então eu vou deixar de ajudar? Nesse momento eu não vou, mas num momento oportuno sim. Então não é no momento que eu acho, é no momento que Deus determina. Não é através de imposição, nem através de força, nem porque eu, não funciona assim. Você ser obediente a Deus é deixar que Deus defina o tempo certo que existe para cada coisa. Então se eu fizer alguma coisa, se eu ajudar alguém e contar para outra pessoa, eu acabei de desfazer a coisa boa que eu fiz porque acabei de desagradar a Deus e roubar a glória dele para mim. E aí Jesus ele vai falar, mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Então, o que eu faço para Deus, fica para Deus. Ficou claro? É simples. Então, eu vou lá, eu deixo de ajudar alguém? Não, fui tocado pelo Senhor, fui lá, ajudei alguém, ponto, acabou ali. Eu não tenho que falar, nossa, sabe o fulano tava falando, não, fui lá e dei para ele, não. Cara, se eu ajudei por Deus, eu faço desse jeito. Se for por mim, eu faço do outro. Mas lembra sempre, você contou
você acabou de tirar a tua recompensa, você acabou de tirar o teu tesouro que estaria no céu. E eu sei que às vezes nós temos uma coisa que chama hábito. É tão costume você fazer isso que você nem presta mais atenção. E nós temos que prestar atenção em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós sentimos. Mas o prestar atenção é viver na onde? No presente. E para que eu possa viver no presente, é só com o Espírito Santo. É só através do arrependimento. E ele continua. Isso deve ficar em segredo. Segredo. A nossa oração, segredo. Uma pessoa partilha comigo algo dela, ela está fazendo uma confissão, segredo. As coisas do Senhor são tudo em segredo. Não serve para mim usar isso como um discurso. Ao menos que nós estejamos evangelizando, ajudando outras pessoas, explicando. Isso tem um propósito para Deus, que é capacitar. Nós não estamos falando para nos gabar, mas para mostrar como o diabo é astuto, como as pessoas elas se comportam, como nós fazemos, porque o nosso testemunho, nós tiramos ele do segredo, do secreto e trazemos a público as coisas mais feias que nós fizemos no passado. Tem um fim, tem uma linha que foi traçada, tem um sangue que foi derramado, tem uma cruz. Tem alguém que me acolheu, tem a escuridão que acabou, tem que ter uma mudança. É impossível nós termos nos arrependido e continuado a sermos os mesmos, tendo os mesmos hábitos. Não que vai passar do dia para a noite, mas quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais esse comportamento ele sai da nossa vida. Então, tudo aquilo que eu ajudo, tudo aquilo que eu faço em secreto, o que acontece? Deus lhe dará a recompensa. Então eu sou recompensado quando eu ajudo sem falar nada. Se eu ajudo e falo, não existe recompensa, a não ser a aprovação das pessoas que têm a mente controlada pelo diabo. Porque na tua frente a pessoa pode te falar que você tá linda, que você fez muito bem, que você é isso. E por trás ela vai falar, nossa, olha que ridícula. Ela foi lá e fez isso e acha. Não pensa que vai vir alguma coisa boa de que tem o coração corrompido, de quem é mau. Não espere que alguém vai ser grato porque você ajudou ele. Ele não vai. Ele vai olhar para você e falar, olha o trouxa. Enganei mais um trouxa. Como é fácil enganar esses cristãos trouxa. Você acha que o mal ele vai olhar para você e falar, nossa, muito obrigado, você é uma pessoa muito boa. Muito boa. Nossa, como você é boa. E o que isso muda na nossa vida? O que um elogio muda na nossa vida? Se alguém chegar para você e falar assim, nossa, como você tá bonita. A outra pessoa falar, nossa, como você tá feia. O que mudou? Você continua sendo a mesma pessoa. Se você tiver feia, continua estando feia. Se tiver bonita, continua estando bonita. E se eu mentir? Se você tiver bonita e eu falar que você tá feia? E se for o contrário? O que isso significa? Não significa nada. Você vai ter que viver esse dia da mesma forma. Se o teu cabelo tiver bom, não tiver, se você achar que você tá ou não tá, é assim, não tem outro jeito da gente viver. Do jeito que tiver, a gente vai ter que viver. O que a gente pode é ir melhorando ao longo do caminho. Tem coisas que não se solucionam durante o dia, sabe por quê? Porque elas não foram construídas em um dia. A mudança de hábito, ela precisa do Espírito Santo para que eu tenha o controle da minha vida, o autocontrole. Que eu tenha consciência do que está acontecendo, para que eu faça escolhas melhores durante o meu dia. Não adianta nada você viver gatilhado, querendo comer, só come, daqui a pouco vai estar uma bola. E aí? Aí põe uma canetinha, tal, é gostoso. Ou não, que eu acho que é melhor. Eu acho que essa é a solução que os donos de loja de suplemento e academia mais gostam. Você compra a roupa, compra o suplemento, vai lá, paga a matrícula e não vai nenhum dia. E compra o pacote do ano porque é para incentivar. E não usa nenhum dia. Não adianta. Não adianta. Se você é infiel nas pequenas coisas, não vai ser o resto que vai fazer. Todas essas coisas elas deveriam ser feitas quando você chegasse no limite daquilo que você tem. Senão não tem o sentido, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. É como quando jogava futebol, não jogava nada, mas eu tinha a roupa inteira. Aí eu vestia minha fardinha lá e eu ia lá passar vergonha, mas tá tudo bem. A gente tem que ter essa humildade e essa simplicidade de poder admitir que nós já vivemos assim. Eu não tô aqui pregando porque eu sou melhor.
Eu estou aqui pregando porque eu aprendi. Esse é o ponto. Ou nós aprendemos e a nossa vida ela possa ser enxergada, alguém possa ver que isso é uma realidade, ou não faz o menor sentido. Então Deus já falou que nós devemos ajudar as pessoas, mas existe uma forma certa. E existe outra coisa que nós fazemos também. Quais são os nossos deveres, entre aspas, religiosos? Ajudar as pessoas necessitadas, a oração e o jejum. O jejum, eles usavam antigamente uma vez por ano. Tem gente que faz campanha porque quer alguma coisa, né? Vamos fazer o jejum para alcançar a salvação? Mas não tem como a gente alcançar nem a graça e nem a salvação, porque não é por esforços. O jejum seria assim, quando? Para arrependimento, para mostrar, olha, Senhor, eu estou arrependido. Senão também não faz o menor sentido. Mas se a gente vai lá em Mateus 6, versículos 5 a 7, a palavra do Senhor diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Quem está falando conosco? Jesus, e é continuação do capítulo de cima. E ele entrou na nossa querida oração. Como você ora? Você ora uma oração pronta? Você sempre repete as mesmas palavras? Ou orar para você é conversar com Deus? É falar como foi o seu dia? É falar como estão os teus sentimentos? É pedir ajuda? Não sei. O que é oração para você? E quando você ora, as pessoas sabem que você está orando? Você tem um canto que é teu, que a pessoa ora, olha você lá dentro, sabe que você está orando? E aqui Jesus está expondo, ele está trazendo como se fosse uma fotografia de como as pessoas oravam no tempo dele. Quando vocês orarem, então ele está dando uma instrução, não sejam como os hipócritas. Quem é os hipócritas? É o pessoal da igreja da época, os fariseus. E por que Jesus está incomodado com o que eles faziam? Mas eles não estavam orando? Mas eu não estou orando, já não está bom? Não era isso que era para fazer? Não era para orar? Mas você tem que entender que orar ou servir a Deus é servir do jeito do Senhor. Não é fazer do seu jeito ou de qualquer jeito. Mas eu aprendi assim. Eles também aprenderam desse jeito e nem por isso deixaram de ser hipócritas. Porque o Senhor aqui está olhando a intenção das pessoas. Qual é a sua intenção? Eles gostam de orar de pé nas sinagogas. Vamos lá. Eles gostam de orar de pé onde? Nas igrejas. E aí você olha aquela igreja, o pastor está orando, um está de pé, o outro está ali berrando, o outro está ali fazendo e vira aquela loucura. Tá ali aquela loucura. E o que é mais engraçado, né? Que tem pessoas que se viciaram em querer ficar ouvindo a oração que o outro está fazendo de pé. Você não ora para mim? Você não faz para mim? E é só aquele momento para ver se Deus fala o que Ele quer ouvir. Porque se eu quisesse ouvir a verdade, eu abri a palavra de Deus. E qualquer uma daquelas frases são verdades. Agora, se eu quero ouvir o que eu quero, eu preciso para ver se alguém vem e fala que eu vou ficar rico, que eu vou ficar próspero, que eu vou arrumar um marido, que eu vou ter um filho, que eu vou ficar curado e que não sei o que. A quantidade de problema que a gente tem pode variar demais, mas elas estão sempre ligadas às mesmas coisas, sempre. E quem gosta de uma fofoca, ela meio que vai conhecer a vida de todo mundo. Então é fácil para o irmão da igreja falar o que você quer ouvir. Por quê? Porque ele sabe das fofocas da comunidade. Ali todo mundo na comunidade. Aí na hora de pregar, na hora de falar, na hora de orar, ele solta uma para você ali. Aí teu coração fica quentinho, fala, ei rapaz, fui atendido, recebi uma revelação, agora eu vou dar um dízimo gordo pra igreja.
E agora o sapato do pastor vai ficar bonito, rapaz. Que sapato caro de marca, relojão bonito pro pastor, gravata bonita. E agora a igreja vai ser abençoada porque o pastor tá bem vestido. Não é pela presença do Espírito Santo, não, é pelo tamanho da igreja, é pelo carro, é pela vaidade. Aí a pregação fica bacana. Você entende o que eu tô falando em tom de deboche? Jesus, ele tá olhando aquela igreja e falou, olha esse povo na porta das esquinas. Olha eles dentro da sinagoga, de pezinho ali, bonita. Ei, fervoroso, rapaz. Qual é a intenção dele? É pregar a verdade? Que o povo não estaria nem ali ouvindo? É as palavras de vida eterna ou não? É pregar sobre o que ele quer. E nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Aonde está a intenção dele? Nas pessoas. Ele não tá a intenção dele não é servir a Deus, não é edificar. Eu podia estar aqui muito bem, todo dia aqui, só pregando prosperidade, que vai acontecer o que você quer, do jeito que você quer, e é isso. Não precisa ter compromisso com Deus, ora do jeito que você quer, vai onde você quer. Cara, mas aí eu estaria perdendo meu tempo. O que eu ganho? O que eu ganho? Like, curtida, seguidor? O que isso significa? Nada. Eu prefiro agradar a Deus. Tá dentro de casa, tá no lugar onde Ele colocar, me sentindo bem. Porque eu já sei como é viver desagradando a Deus. É ter depressão. Eu não quero mais essa vida pra mim. Eu não quero mais essa dor dentro do meu coração. Eu não quero mais viver na escuridão. Eu não quero. Então, entre falar o que as pessoas querem ouvir. Eu prefiro fazer do jeito que Deus ensina, porque foi isso que funcionou na minha vida. Agora, você quer fazer do jeito que você quer? Pode fazer. A pergunta é, tem algum remédio que você toma pra tua cabeça? Se tem, você não tá fazendo do jeito que Deus ensina. Você é cristão? Não, eu não sou. Então você tá perfeito. Você tá no ponto que Jesus pode fazer um milagre na tua vida, que é tirar os teus remédios. Começa lendo a palavra de Deus pra você ver se isso não vai acontecer. Eu vejo na vida de todo mundo. Eu dou um testemunho. Eu vejo. Não é em uma, não é em duas, não é em três. Em todo mundo. Que persevera na palavra, que persevera buscando, que faz o que Deus fala do jeito que Ele fala, não do jeito que quer, não cria um mix, não, é do jeito que Deus fala, do jeito que você quer a tua vida, do jeito que Deus fala é a vida que você sempre sonhou em ter. Eles já receberam a sua recompensa. Então, se eu orar para que as pessoas vejam, se a minha religiosidade é para as pessoas verem, não vai acontecer nada, eu não vou receber nada de Deus. Se você acha que você está orando e Deus não está vendo, tenta fazer do jeito que Deus fala. Desse jeito aqui não vai dar certo. Ele está falando, a recompensa que vocês iriam receber é só a aprovação das pessoas. É alguém falar, nossa, como você ora bem, nossa, como é bonita as suas orações. É só isso que você vai receber. Não tem mais nada, é vazio. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. Então ele me colocou dentro de um lugar onde ninguém sabe que eu tô orando. Quem vem entrando dentro do meu quarto vai achar que eu vou fazer o quê? Ou eu vou dormir, ou eu vou trocar de roupa, ou eu vou descansar. Quem que imagina que eu tô entrando dentro do meu quarto para orar? E olha o que ele fala. E ore ao seu pai que não pode ser visto. Ah, mas eu vejo, tem umas estatuinhas lá, o meu altar tem estátua. Por isso que eu sei que ali é o lugar de oração. Você vê, não pode, não tem como eu ver Deus, isso é uma loucura. Ficar fazendo imagem, ficar fazendo coisa, não tem. Doideira, não tem. Você esquece. Ah, mas cara, não tem. Não tem lugar mais religioso, ou não tem lugar mais sagrado que o lugar onde ninguém sabe o que você está fazendo lá quando você está orando para Deus. E é isso. Não pode ser visto, não vai ter, é só dentro da igreja que eu posso orar. Não, esse, cara, é onde ninguém saiba que você está. O quarto é um exemplo. Você pode estar dentro de um ônibus orando. Você pode estar trabalhando ali, ninguém sabe o que você está fazendo, orando. Você pode estar andando na rua orando e ninguém sabe o que você está fazendo. E aí o que acontece? Quando eu oro desse jeito e o seu pai que vê o que você faz em segredo. Então se eu faço para me mostrar, Deus não está nem comigo. Se eu faço em segredo, Deus está fazendo comigo. E aí eu vou receber a minha recompensa. Essas são as orações que criam frutos na nossa vida. As outras não. E aí a gente olha essas pessoas que gostam de ficar contando as bolinhas, de ficar fazendo essas orações prontas, né? Porque adora.
não tenho intimidade com Deus, eu tenho que repetir alguma coisa. Será que Deus ele aprova esse tipo de oração? Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Está na palavra. Vou ler mais uma vez. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Sabe quem tem esse tipo de costume? Como fazem os pagãos, como fazem as pessoas que não acreditam em Deus. Agora eu não faço ideia quem que foi o gênio em algum concílio que inventou. Vamos fazer orações repetitivas e vamos ensinar o povo. Põe no livrinho lá que tem que ser assim que ora. Deus está falando que não pode. Não pode imagem, faz imagem. Não pode oração repetitiva, faz oração repetitiva. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Vamos pôr santo e vamos pôr as outras coisas em cima. E aí? Como que a vida da criança vai mudar? Não vai morrer velho e não vai mudar. Não vai mudar. Continua fazendo do mesmo jeito. A tua recompensa é só isso. É dor, é sofrimento e desgosto. E aí você fica aí se humilhando. Só. Vive disso. Vive dessa religiosidade rasa. Se Jesus voltasse hoje, será que ele ia te falar servo bom e fiel? Ou ia te chamar de hipócrita? Ou ele ia te chamar de pagão? Porque quem ora desse jeito é pagão e a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Deus não vai te ouvir, porque você fica 1 hora lá, virando, contando as bolinhas, junto com o maluquinho às 4 da manhã lá, rodando bolinha. Beleza, vamos lá. Palavra de Deus não vai te ouvir. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Eles pensam, é só um pensamento. A palavra está falando, não vai ouvir. Mas a minha intenção... Não tem intenção, não tem nada. A primeira coisa que faz quando acorda é postar para falar, olha, eu acordei. Cuti-cuti. Eu acordo todo dia no horário que para vocês é alguma coisa e nem por isso eu fico me gabando. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor possa te dar discernimento, que você possa servir ao Senhor em secreto, para que você possa receber muitas recompensas de Deus, para que Deus possa tranquilizar o teu coração, para que Deus possa acalmar a tua mente, para que o Senhor possa pôr o comportamento correto dentro de você. É muito melhor esperar de Deus do que esperar das pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.